Muito bem. Estamos gravando, pessoal. Vamos à nossa aula de sexta-feira, segundo horário. Eu sei que não é horário tão, fácil assim de a gente participar, mas, por favor, faça o máximo possível. E esse momento de vocês na graduação passa bem rápido e quando vocês estiverem recebendo lá o diploma, vocês vão começar a sentir saudade dos colegas e, eventualmente, vão querer fazer mais um curso. Beleza? Muito bem. Então, eu vou iniciar o compartilhamento, espero que dê tudo certo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo um jeito mais fácil, de... Finanças corporativas, pergunta, apareceu para vocês aí o slide? Sim, professor. Apareceu, professor. Isso. Então, essa nossa aula era para ter sido a anterior, não é bem dia 8, porque nossas aulas mudaram, mas seria dia 9, na quarta-feira, mas não foi possível, porque aqueles atrasos iniciais lá agora estão refletindo. Mas hoje a gente vai passar essa aula e depois, na sequência, o programa terá continuidade normal. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, embora vocês estejam em poucos, por favor, eu espero a expectativa que vocês participem bastante, perguntem bastante, tenham dúvidas, não deixem passar, por favor, tá bom? É aula bem tranquila, rápida, é uma aula curta, mas não deixem de participar, que às vezes esses pontos são fundamentais para garantir, o conhecimento aí no tema, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Eu queria que vocês lessem junto comigo o conceito de risco, de uma forma bem técnica, pensando. Risco é uma medida de incerteza associada a retornos esperados de uma decisão de investimento. O que esse conceito nos diz? Que quando a gente faz uma decisão de investimento, tanto na parte financeira, quanto na parte, por exemplo, da ampliação da empresa, aquisição de máquinas, equipamentos, qualificação da força de trabalho, qualquer ponto... Opa, passou para frente. Qualquer ponto que tenha a ver com o dia a dia da empresa, nós temos aí uma decisão de investimento que às vezes pode ser significativa, ser relevante para a continuidade normal da empresa. Então, a gente nunca sabe hoje, o que é que vai ocorrer quando a gente decidir hoje como é que vai ser o retorno daquele item que nós investimos, perfeito? Então, são estimativas. Muito bem. Para fazer um adendo, eu queria chamar a atenção de vocês, e alguns de vocês, não conheceram todas essas empresas, mas são empresas que foram empresas muito boas, empresas referências, produtos de qualidade, serviços de qualidade, e que hoje, infelizmente, não estamos mais convivendo com essas empresas. H&M, Hermes Macedo, grande loja de eletrodomésticos, Hermes Macedo, a chamada era H&M, Hermes Macedo, do Rio Grande ao Grande Rio, tinha lojas em todo esse nosso sul e sudeste, etc. Vendia muito, uma grande loja ali na Barão do Rio Branco, problemas familiares, quando o chefão saiu e foi deputado federal várias vezes, ele saiu, daí chegou, entrou genro, na família, com visões diferentes, forma de atuação diferente, e deixou a empresa em situação problemática e a empresa veio a fechar as portas. Prosdóximo, tem um famoso um diretor, um dono da empresa, Sérgio Prosdóximo. Prosdóximo foi uma empresa que vendia também eletrodomésticos, uma empresa fabricante também de eletrodomésticos, se não me engano, foi a primeira
empresa que fabricava refrigerador, que conseguiu fazer o público aceitar um refrigerador que não fosse um refrigerador branco, né? Não me engano, foi vermelho na época que ele lançou no mercado. Foi muito interessante a posição do público vendo aquele refrigerador que não fosse branco, mas, infelizmente, não conseguiu também continuar. As últimas instalações deles ali eram ali na Praça Tiradentes, no início. As últimas instalações foram lá na Marechal Floriano, logo depois da Kennedy, do lado direito ali, tiveram ali as suas instalações, depois lentamente foram encerrando atividades. Movicimo, uma empresa que era famosa, lógico, móveis, né, mas era especialista também em poltronas para salas de cinema, né? Então, nós tínhamos, nos bons tempos, nós tivemos inúmeros cinemas, né, de rua, que não são, lógico, então, cinemas hoje dentro dos shoppings, né? Mas nós já tivemos Cine Plaza na Praça Osório, Cine Vitória na Barão do Rio Branco, Cine Condor, Cine Astor, Cine Lido, bons, né, cinemas, etc., cinemas interessantes aí, e a gente assistia os filmes ali, sentadinho na poltrona, os mais sofisticados, né, os mais chiques, na Movicimo. Também por problemas vários, não continua. A Mesbla, uma empresa que estava aqui em Curitiba, também de todo tipo desde de roupas, etc., até a parte náutica e lanchas, etc., era vendido pela Mesbla, de repente também com dificuldades. A Mesbla foi uma empresa que fez uma primeira operação de SPC, né, Special Purpose Company, que, na verdade, uma sociedade de propósitos específicos, ela conseguiu que uma empresa fosse montada para adquirir sua antecipação, seus recebíveis, né? Então, os recebíveis registrados no ativo, daí ela captou recursos no mercado, esses recursos tinham como lastro esses recebíveis, pagou uma taxa de juros maior, entrou dinheiro no caixa produto dessas inversões, né, dessas aplicações antes do tempo, lógico, para dar caixa. Entrou alguns milhões na época, mas não foi suficiente para a Mesbla sobreviver. Acabou fechando as portas. Banco Santos, né, vocês conhecem, um banco que, infelizmente, o seu Edmar, proprietário, né, parece que a história mostra que ele utilizou muito dinheiro que era da pessoa jurídica, né, como pessoa física, adquirindo vários imóveis para uso próprio, enfim, não teve continuidade, o mercado é muito exigente, no menor pontinho de risco, desvirtuamento de função, né, e de direcionamento de recursos, logicamente ele já reage, né? Reage com grande preocupação, o banco fechou. MAP era da mesma linha, basicamente da Mesbla, né, um grande empreendimento, que, se não me engano, era paulista. A Disapel é a nossa paranaense aqui, da eletrodomésticos, problemas familiares também, problema de briga da família, irmãos, etc. Mas eu conheci a Disapel ali no Portão, né? Comprei lá também, achei muito legal, etc. Mas, por questões familiares, não continuou. Arapuã, do seu Cimeira Jacob, era o proprietário, teve várias dificuldades de crédito, etc., fez, vamos dizer, uma inversão em estoque violenta, por ocasião também do Plano Real, daí os produtos não saíram de acordo com o que ele imaginava, começou a ficar, vamos dizer, um grande investimento em estoque, sem giro, sem nada, dificuldade de materializar essas vendas no caixa e teve dificuldade. E não sobreviveu. Infelizmente, excelente loja, comprei vários itens também nessa Arapuã. Viação Aérea São Paulo, VASP, era uma empresa junto com a Varig, com a Cruzeiro do Sul, nos bons tempos, né? Não existia Azul, não existia Gol, então também tinha não sei se algum relacionamento com o governo de São Paulo, não lembro assim os detalhes, mas assim mostrou que ficou um pouquinho
difícil de ter continuidade, né? A Malazica, uma referência em termos de produto de excelência na parte de malas ali do pessoal dos quinófilos. É uma família, uma empresa familiar ali, que tinha suas instalações na continuidade, se não me engano, na Avenida Batel, depois Nossa Senhora Aparecida, vai lá para aquele fundo lá próximo do Marigui, aqueles lados lá, né? E também teve dificuldade e acabou se fechando as portas. A Enepardo, um dos diretores mais importantes, Mário Celso Petraglia, né? Hoje presidente do Clube Atlético Paranaense, e também da família, né? Dos homens lá, do Tilano Holmes, do Peteco, irmão dele, Júnior, irmão, que eram conhecidos nossos. E a Inepar, excelência na parte eletrônica, e parece que condutores de energia, alguma coisa assim, muito importante, mas depois os negócios foram diminuindo, eles fizeram alguns investimentos no autódromo, né? Investiram 10 milhões de reais no autódromo lá do São José dos Pinhais, em Pinhais, desculpe, não São José dos Pinhais, em Pinhais. E também tiveram uma loja ali na República Argentina, revendedora de carros, veículos da BMW, enfim, diversificaram bastante, mas a vocação deles era para a empresa original, não tiveram sucesso. Eu quis chamar, então, pessoal, a atenção de vocês, que se a gente fizer uma relação, começar a pesquisar, a gente não tem fim com isso, né? Mas sempre volta-se para a parte de um problema de investimento, deveriam ter investido melhor na gestão, deveriam ter talvez profissionalizado, deveriam talvez ter não feito uma diversificação tão significativa, focar mais no negócio de vocação, né? Não ter ampliado muito, não ter adquirido muito estoque, não ter tentado crescer de uma forma assim, vamos dizer, progressiva, muito forte. Então, várias e várias razões fazem, mas eu só listei essas aí para dar exemplos de vocês, que às vezes, né, decisões mal tomadas podem ocasionar dificuldades significativas até de paralisação de atividades. Outro ponto em termos de risco, gente, bem simples aqui, só para a gente dar um conceito que a princípio parece difícil, mas parando para analisar, pensar, não é tão difícil assim. Então, vamos falar de volatilidade e maturidade, dois fatores bem importantes na parte de risco em retorno financeiro. O primeiro deles é a volatilidade, que diz assim, que é a frequência de flutuações ocorridas em um fluxo de retorno e resultados futuros. Isso quer dizer o quê? Nós temos exemplo de duas empresas bem diferentes em termos de retorno. A empresa A, tá certo? Ela teve retorno de 8,9, 8,7, 8,6. E a empresa B teve retorno de 8,2, 10,1, 14,5. Esse retorno pode ser retorno sobre o ativo, próprio retorno sobre o patrimônio líquido, mas o que quer mostrar esses números para vocês? Mostrando que aquela primeira, embora o retorno seja menor, ele é um retorno, vamos dizer assim, considerado consistente, no mesmo um percentual muito próximo entre um ano e outro, mais conservador, mais seguro, vamos dizer. Já o outro é mais arrojado, pode ver, ó, 8,2, 10,1, 14,5. Se a gente pensar em termos de concretização de resultados, sem sombra de dúvida, o investidor iria de cara olhar e dizer, eu quero A ou B, sem dúvida. Mas quem pensa e quer no longo prazo, já não pode decidir tão rapidamente assim. Ele pode dizer, eu vou para o A, mas por que o A? Ele dá menos retorno, mas ele tem menor risco. Ele é menos volátil, ele não oscila tanto. Entenderam? A oscilação do A é bem pequena, do B é grande, assim como ele pode estar oscilando agora, crescendo, pode ser um declínio na mesma velocidade.
Entenderam? Então, são pontos assim que tem que pensar bastante antes de dizer que o risco de um é menor do que o outro, tá? Então, é nesse ponto. O risco é uma coisa, o retorno é outra. Então, como ele está pedindo risco e retorno, não se pensar num item isoladamente. Tranquilo? Muito bem. No segundo, maturidade. O que quer dizer isso? Entende-se que o prazo de vencimento do ativo, tá certo? Se ele tiver um prazo, por exemplo, para recuperar em 5 anos, o risco é maior, é mais alto do que um prazo para recuperar em 3 anos. Vocês entenderam? Pensem vocês num ponto assim, de alguém que vende, né? Para uma empresa, faz uma venda a prazo, em 36 parcelas, para retornar o valor. Outra venda, nós já, para a mesma empresa, a gente deu 60 meses, 5 anos. O que vocês acham de eu dizer para vocês que é muito mais fácil a gente dizer como é que essa empresa, nossa cliente, vai estar em 3 anos do que em 5 anos? Entendeu? Se vocês pegarem e fizerem por que isso? Porque o risco deve estar em maior tempo, consequentemente, é maior. Até 3 anos, no meu exemplo, eu consigo verificar como é que vai estar a economia, como é que vai estar o crescimento, o desemprego, e vai embora. Depois, no 4º ano, fica muito difícil, nesse exemplo. Então, o risco, consequentemente, aumenta em termos de será que eu consigo receber em até 3? Eu tenho grande chance. Depois dos 3, eu tenho um pouco de dúvida. É essa a lógica dessa maturidade, ok? Mesma coisa quando você vai, por exemplo, num banco e você pede um crédito, vamos dizer assim, para alguém no banco, diz, você vai devolver daqui quanto tempo? Daqui 6 meses. E você, não, eu posso devolver em 1 ano. Lógico que essa taxa de 1 ano, a tendência é ser um pouquinho maior, porque o risco é maior. Os fatos que podem acontecer em 6 meses com o primeiro cliente é mais fácil de verificar do que aquele que vai ter com 12 meses, tá certo? Por quê? Porque com 6 pode ter uma dificuldade, lógico que pode, mas com 12 pode ter 3 dificuldades, tá certo? O primeiro, por exemplo, no 4º mês, né? Por exemplo, os 2 perderam emprego, tá bom. Mas no 7º mês, o segundo lá, cliente do banco, já teve um problema de bateram no carro dele e não tinha seguro. No 9º mês, uma pessoa muito próxima da família foi hospitalizada, ele precisou emprestar dinheiro. O que quer dizer isso? Ele não vai conseguir pagar suas dívidas, então por isso que aumenta o risco. Essa é a questão da maturidade para explicar para vocês. Alguma dúvida nesse ponto, gente? Podemos passar? Sem dúvida, professor. Pode passar, professor. Podemos? Muito bem. Se perguntarem para vocês, me deem 2 pontos assim distintos de risco em termos da empresa. Vocês podem dizer que tem 2 bem assim mais reconhecidos pelo mercado. O primeiro, do lado esquerdo, é o econômico operacional. O segundo, do lado direito, é o financeiro. Qual a diferença que é? A gente diz que o econômico operacional depende da empresa e do seu mercado de atuação, beleza? Então, é vinculado às características do mercado e assim por diante. E também do mercado onde essa empresa atua, tá? Então, a própria característica do mercado, tá? Onde ela atua. Então, por exemplo, mão de obra. Vamos pegar vamos imaginar vocês um supermercado. Vamos pegar, falei na outra turma, vou repetir o exemplo. Pegar o supermercado Condor. Será que o Condor vai ter a mão de obra para fazer funcionar suas lojas? Assim, vamos dizer, vai sobrar mão de obra para o Condor? Não sei. Pode ser que outras empresas estejam pagando melhor do que ele, eles vão passar para lá e começam
ter dificuldade e o supermercado começa a ter dificuldade em termos de recrutamento. Chegaram 2 novos supermercados, chegou um da Itália, chegou um aí da Argentina, que vão concorrer com o Condor na região aí de Curitiba e outros onde ele atua. Os fornecedores estão tendo dificuldades para produzir, entregar no volume desejado pelo supermercado Condor, porque esses 2 novos também querem comprar e ele não tem capacidade de produção, está difícil de ter o volume desejado. Ele esqueceu de investir em tecnologia, está travando as maquinetas ali na hora de passar, está travando ali a máquina na hora de somar, não está saindo ali os ticketzinhos de caixa certinho, chama o supervisor de caixa e assim vai. Aí ele está tendo problema também de sazonalidade, aquilo que ele achava que ele vendia fortemente nos 3 meses, em 3 períodos do ano, chocolate, assim, por exemplo, ele já está vendo que agora é só na Páscoa que compra, ninguém mais compra no Natal e assim vai. Infraestrutura está tendo dificuldade para adaptar a segurança, está sendo exigido mais segurança, o Corpo de Bombeiros está exigindo bastante modificação para deixar mais seguro e assim vai. E os produtos que ele tinha, né, oferecia de qualidade e tal, pode estar com uma dificuldade. Então, tudo que tiver envolvido a empresa e o seu mercado de atuação, né, e suas características pode ser caracterizado como risco não operacional. E o financeiro? Agora é diferente, aí questões de financiamento. Então, tem algum problema dele honrar os compromissos motivados por fatores externos? Tem, por exemplo, a inadimplência no Brasil subiu de 30% para 50%. Tudo que ele vendeu a prazo, vamos dizer assim, o próprio cartão do Condor, aconteceu. Nós não podemos mais emprestar dinheiro no Brasil porque houve um contingenciamento de crédito. Isso quer dizer que o saldo devedor que eu tenho no Bradesco hoje, dia 11 de fevereiro, de R$3.000, eu não posso mais aumentar, eu tenho que manter neste nível, porque o governo diz que não é para aumentar crédito, para tentar conter a inflação, vale para pessoa física ou jurídica. Se eles me perguntarem, já aconteceu isso no Brasil? Já. Chegou um momento na nossa vida que nós não podíamos ter aumento de empréstimo no banco, em hipótese alguma, não podia aumentar um empréstimo. O banco emprestou, se o Bradesco tinha emprestado na época 400 milhões de reais, 400 e ficou por um bom tempo. Tá? Só emprestava dinheiro novo caso tivesse pagamento, alguém pagasse, e ele não superasse aqueles 400 de limite. Tivemos isso. Chama-se contingenciamento de crédito. Variação cambial. Já tivemos maxi desvalorização no mês de janeiro, fevereiro de um determinado ano, 98, se não me engano, 97, por aí, onde a gente dormiu num dia com o dólar no determinado valor, por exemplo, R$1, daí no dia seguinte era 1,30, ou seja, deu quase 30%, muitas empresas quebraram, né? As que estavam alavancadas em moeda estrangeira no passivo sofreram muito, né? Taxa de juros, você vê, a Selic nossa era 2,3, beleza, gente? Agora passou para quanto? 10, pode chegar a 11, pode chegar a 12, tá certo? E assim vai. Então, vejam lá. Os 2 riscos, o econômico, operacional e o financeiro associado, influenciam o risco total da empresa e o seu valor de mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o valor da empresa de mercado é medido pela sua capacidade de gerar benefícios econômicos de caixa no futuro. Quer dizer, importa o futuro, tá certo? E quando ela decidir hoje,
tá? O mercado vai avaliar se ela está decidindo em pontos, em itens considerados corretos, adequados. Por exemplo, tem uma loja, agora vai criar a segunda, ótimo, colocou num bom ponto, num mercado ótimo, com potencial de clientes excelente, os produtos na região sempre foram esperados, enfim, ela dá uma série enorme de justificativos, o mercado aceita. E não, entre parênteses, né, e não pelo seu desempenho passado ou tamanho do capital investido. Não adianta, por exemplo, né, dizer, mas no passado eu tive lucro, essa nova loja agora que eu abri, eu investi 2 vezes mais. Não interessa 2 vezes mais, interessa o investimento adequado e não ser grande ou é pequeno. Perfeito? Então, tem que ser, o tamanho do capital investido tem que ser aquele adequado. Se for muito grande, não vai ter um número de clientes, vamos dizer, que justifique aquele investimento. Beleza? Então, não adianta vamos dizer, explicar, justificar pelo valor do investimento, e sim pela capacidade de retorno. Beleza? Muito bem. O valor econômico agregado, representado pela medida do MVA, né, Machiavelli ou Goodwill, é apurado pela diferença entre o valor de mercado, calculado a partir dos retornos esperados, né, pelos investidores, e o total do capital investido. Tá? Então, está aqui o valor de mercado, tá? E o capital investido, essa é a relação. O valor, com base na expectativa futura de geração de líquido de caixa, tá certo? Então, ele sempre vai imaginar assim, retorno líquido de caixa. Eu preciso saber o resultado líquido de caixa, qual vai ser para, então, colocar o valor que o mercado está colocando para aquela empresa. Então, se vocês têm uma taxa de desconto, por exemplo, anual, de 12%, a gente poderia jogar esses valores todos esperados lá para cima, né? Para todos os anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e de repente fazer uma taxa de desconto, trazer o valor presente para dizer qual é o resultado a valor, qual é o valor presente daquela empresa. Tranquilo, gente? Basicamente, é um resuminho, bem resumo mesmo, né? Para caracterizar aí, para fazer um sincronismo com o que nós estamos falando em termos de risco. Beleza? Muito bem. Tem uma olhadinha nessa relação. Eu vou pegar o meu carregador, que está dizendo que eu tenho que carregar um pouco mais aqui. Voltando, eu fiz uma coleta dias atrás aí, né? E só para dar como exemplo para vocês a parte de risco, retornos, tamanho da empresa, valor do mercado e assim por diante. Então, vejam aqui, essa primeira listinha me diz assim, né? Que o valor de mercado em bilhões, aparece ali em bilhões, né? Das nossas empresas aqui, aparece lá, por exemplo, que empresas que têm operações no Brasil. Então, a Vale, 546 bi, Petrobras, 310, Itaú, 253, Ambev, Bradesco, VEG, de Jaraguá do Sul, Santander, Magazine Luiza, Luiza Trajano, né, dona, Redditor, lá de produtos farmacêuticos,
137, a B3 Bolsa, total 2262,7. Então, o valor de mercado, num determinado momento, essas empresas foram avaliadas e o valor delas está neste item. Eu peguei no dia 13 de abril de 2021, eu imagino que seja alguma avaliação feita em 2021 mesmo, sabe? Não tem nada relativo exclusivamente ao balanço de desempenho 2020, não. Pode ter sido aí, por exemplo, de fevereiro, de março, ele coloca que foi medido nesse dia 13 de abril, tá bom? Muito bem, então são exemplos de empresas que têm valor de mercado. Se eu pegar na frente aqui e olhar que o lucro líquido, em termos de bilhões também, na mesma avaliação, eu já tenho empresas diferentes, tá, gente? Eu já pego lá, por exemplo, a Vale, Itaú, Bradesco, apareceu o Banco do Brasil, Santander pulou, foi mais para cima, Ambev, a Petrobras caiu, de repente a Eletrobras está embaixo, a Telefônica apareceu, o JBS apareceu, entenderam? Então, não está diretamente vinculado o valor do mercado com o lucro líquido naquele período, tá certo? Só para mostrar para vocês que uma coisa ele não está associada diretamente à outra. Tem alguma relação? Tem, mas não dizer que a maior, necessariamente, a mais bem avaliada, melhor valor de mercado, vai dar um melhor lucro. Não é uma verdade absoluta, beleza? Daí aparece aqui, no caso mundial agora, valor de mercado em bilhões de dólares. Tá? E esse é da Forbes 2000. Então, tá lá, não está em ordem, lógico, vocês já estão notando, mas está aí só como exemplo. A Toyota, Citigroup, Samsung, AT&T, ExxonMobil, Wells Fargo, Royal, Banco da China, Ping Insurance, a empresa de seguros, seguradora, se não me engano, também da China. Apple está ali 961, tá? Veja, essas são as mundiais, valor de mercado. Daí tem o banco, o BOF, Banco da América, né? Bank of America, Agricultural Bank of da China, um banco chinês aí, uma companhia construtora da China, JP Morgan, que é Chase, né? Que é o do Banco Americano, 368, e CBC, não me lembro se é da Coreia ou da China. É o único que eu não me lembro. E CBC, da onde que veio? Se algum de vocês quiser pesquisar, pode pesquisar. Essa grande empresa, CBC, da onde que ela é, se é da China ou é da Coreia, beleza? Muito bem, são exemplos assim só para ilustrar nossa apresentação de hoje, então, risco, rentabilidade, assim por diante, beleza? Então, é isso. E agora, pode falar. CBC da China mesmo. China, você conseguiu ver qual que é de que ramo que é? É um banco comercial de fomento de indústrias. Ah, tá. Banco Comercial Fomento e Indústria, da China. Obrigado. Só, aqui... Ok, obrigado. É um momento que eu vou pedir para vocês repensarem o que vocês tinham até agora de conhecimento de inadimplência, beleza? Vou até repetir em 2 slides aí, só para deixar bem claro. O que eu quero dizer para vocês é assim, olha, se uma pessoa chegar e pedir um empréstimo ou pedir para pagar a prazo para uma loja, ou comprar alguma coisa de uma pessoa física, dizer, eu vou comprar isso de você, esse teu carro, você quer 30 mil, vou pagar em 30 parcelas de R$1.000. Combinado? Combinado. Então, qualquer operação que seja feita, que alguém fez uma análise, teve uma confiança passada, eu confio que você vai me pagar, por isso que estou te emprestando, é bem desse jeito que o nosso mercado financeiro
trabalha. O banco diz assim, eu só vou emprestar se eu confiar na pessoa. Ah, tá, mas como é que se confia? Olhando? Não, eu vou fazer uma análise de crédito, vou medir o crédito score dele, vou ver a tradição, vou ver se ele está no cadastro dele, no cadastro positivo, vou fazer mais uma pesquisa, vou ver lá na central de risco de crédito se ele tem um volume grande já emprestado no mercado, e depois que eu fizer tudo isso, vou ver se ele trabalha, né, numa empresa, se ele está estável no trabalho, se ele tem comprovante da residência, se por acaso ele paga aluguel, paga certinho, e vai longe. Feito isso, concedeu o crédito. Nesse momento, tá? Eu queria falar para vocês que em nenhum caso essa empresa que está concedendo crédito, imagina que ele foi, essa pessoa, buscar o empréstimo com a intenção manifestada de não pagar. É raro isto acontecer. Garanto para vocês. Por isso que eu quero tentar mudar, né, o que vocês tinham, o pensamento de vocês, a interpretação, né, que vocês tinham até então, de que quem não paga, tá, é uma pessoa que é, vamos dizer, caloteiro, uma pessoa que não gosta de pagar suas dívidas, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Na prática, se a gente olhar o ponto de vista assim de até técnico, vamos dizer, de concessão de crédito, não podemos mais pensar assim, tá? Nós temos que pensar que o percentual significativo de 95, 96, 97, 98% de pessoas físicas e jurídicas que foram até o fornecedor de crédito, né, e pediram crédito e foi concedido, ele foi com a cabeça dizendo assim, vou emprestar e vou pagar. Em nenhum momento ele foi com a intenção de pegar o dinheiro e dizer, não vou pagar. Não. Então, inadimplente é a pessoa física ou jurídica que, devido a fatos não previstos ou eventuais, resultaram na incapacidade temporária de cumprimento das obrigações assumidas, nos prazos, valores e demais condições negociadas, tá, entre as partes. O que eu estou dizendo assim? Fizemos o empréstimo, mas a pessoa que fez o empréstimo, dali a pouco, conforme eu já falei, vou repetir para vocês, perdeu o emprego, de repente ele precisou emprestar um dinheiro para algum parente que está com dificuldade, né? De repente, os pais precisaram fazer uma viagem para o exterior para visitar um filho lá na Holanda, urgentemente, que a pessoa precisa lá do apoio dos pais nesse momento, pegou dinheiro, etc, etc, etc. Ponto. A pessoa jurídica estava vendendo, daí deu um problema sério, perdeu 4, 5, 6 clientes, os melhores, foram para o concorrente. Daí, o produto que ia chegar, demorou para chegar, não conseguiu produzir. Daí, os funcionários fizeram uma greve. Daí, os melhores funcionários foram para uma outra empresa que ofereceu condições melhores de trabalho. Essa empresa teve fatos não previstos eventuais que resultaram nessa capacidade temporária de cumprimento das obrigações. Ela vai demorar 10 meses para voltar à normalidade, aí ela volta a entrar nos eixos e continuar a vida normal. Mas durante 10 meses ela atrasou tudo, pagou tudo atrasado. Ela se tornou inadimplente. Entenderam e concordaram? Então, vou fazer um desafio. Mudem a cabeça no sentido de que quem pede um crédito, empréstimo, ele vai com a vontade grande de cumprir com sua obrigação. E aquele que vai com a manifestação de não cumprir a obrigação, é considerado, vamos dizer assim, um percentual
bem pequeno. O aumento que acontece é que esses, embora querendo pagar, não estão conseguindo. É o caso que nós estamos tendo hoje, né? Nós estamos tendo dificuldade, vocês veem lojas fechadas, lojas fechando, shopping com várias e várias locais ali nos seus espaços que não conseguem preencher. Então, nós estamos numa pequena crise, mas estamos, né? Tem 11, 12 milhões de desempregados, o Auxílio Brasil está ajudando uma parte assim a sobreviver, não é verdade? Lógico, vocês dizem, mas tem um vizinho meu que comprou um carro, um Audi A8 por 500 mil reais. Lógico que tem, ali na tua frente. Daí eu digo assim, agora vamos dar um passeio lá no bairro Novo, lá no fundão, lá da Isaac Ferreira da Cruz, vamos dar uma olhadinha como é que está lá. Daí vocês dizem, puxa vida, e tem uma pessoa na frente da minha casa e tem 5.000, onde eu fui passear, que estão com uma dificuldade imensa. Então, é mais ou menos isso, gente, que a gente queria dizer. Dúvidas, sugestões, não são obrigados a concordar comigo. Alguém tem alguma colocação aí, alguma curiosidade? O que vocês acharam desse conceito de inadimplência? Eu concordo, professor. Acho que é real. Muitas empresas, durante a pandemia, recorreram a empréstimos e afins para tentar manter, continuar. Eu conheço uma empresa que já trabalhei, que ficou, passou os funcionários para trabalhar durante meio período, 4 horas, né? E com certeza tiveram algumas dívidas, mas era essa a intenção, né? De dar continuidade, manter os empregos, dar continuidade nas atividades, e não com a intenção de, eu não vou pagar esse empréstimo, não, minha empresa vai falir, eu vou dar o calote. É, exatamente. Para continuar as atividades, sim. Exatamente. Então, é exatamente o que você falou, até explicou, né, bem assim, o fato em si, e a gente precisa, e vocês, inclusive, vocês que são, vamos dizer, pessoas extremamente importantes na nossa sociedade, sabe que eu não estou elogiando vocês, eu estou dizendo uma verdade verdadeira, redundante falar, né, mas absoluta. Quem é que vai modificar amanhã depois todo o nosso país? São os estudantes, que hoje têm 19, 20, 21, 22, são eles que vão modificar. Eles que vão ser os empresários, eles que vão ser os políticos, eles que vão ser os grandes diretores das empresas, tá certo? Os governantes. Então, não tem como não dizer que o papel de vocês é muito importante. Então, quando a gente diz assim, puxa, dê um voto de confiança na pessoa que está pedindo empréstimo e pergunte, você tem como comprovar que você vai pagar? Tem. E você não sei o quê? Sim. Então, tá bom. Agora, não tem como a gente garantir que ninguém vai ter um problema eventual. Pode ser pessoa física ou jurídica, tá certo? Pode ser. Quem diz que iria ter greve de caminhoneiros? Não sei. Nós, no banco, quando eu trabalhei no banco, quantas greves nós tivemos no bancário? O banco chegou, não sei se algum de vocês vai saber, lógico, né? Nós chegamos a ter helicóptero pegando colaboradores para levar até o Xaxim ali, descer para os funcionários trabalhar. Já pensou? Você ter que levar pessoas de helicóptero a trabalhar? Ah, meu Deus, então são coisas que no nosso país é assim mesmo, não adianta, né? Então, são coisas que a gente tem que entender isso tudo e voltado a risco. O risco de inadimplência é um risco muito significativo, né? É bem da verdade que vocês podem dizer, mas o banco força a gente a pegar dinheiro. Isso é outro fator, tá? Nós não estamos falando daquela situação de a pessoa pegar o dinheiro dizendo não vou pagar de jeito nenhum. Não. É mais ou menos isso, exatamente como você falou há pouco. Ok, gente? Então, mais um ponto que eu considero importante que a gente falou agora. Ok? Muito bem.
Outro ponto que eu achei que deveria passar para vocês, gente, é dizer assim, mas qual é a função financeira de toda a empresa, né? Eu preciso despender esforços com o objetivo de formar um processo, um esquema, uma estrutura que seja adequado à maximização do retorno dos proprietários das ações das empresas. Bom, então, tem sentido dizer que eu preciso dar o maior lucro possível, eu preciso contribuir, eu preciso montar um processo que consiga retornar o maior resultado possível para a empresa. Com um detalhe, não podemos esquecer de pagar nossas contas, certo? Ou seja, manter um grau de liquidez. Não adianta, por exemplo, vocês pensem assim, como a gente já viu, né? Naquele objetivo tremendo, assim, inadiável de fazer o lucro chegar no percentual que os donos da empresa querem, você faz de tudo. Corta todos os custos, diminui, não faz mais reunião, não, cortou isso, cortou aquilo, não mais divulga, não faz propaganda, não faz nada. Caiu violentamente os custos caíram violentamente. E pegou a parte de faturamento, deu desconto para pagamento, fez promoção, fez vendas forçadas, etc, etc, etc. Ótimo, o lucro deu. E o ano que vem? O ano seguinte, você vai ter que recuperar tudo. Não vai conseguir pagar, não vai isso, não vai aquilo, a empresa não vai gerar. Então, não pode ser apenas o retorno. Tem que ser o retorno com a garantia de que a empresa vai continuar pagando normalmente suas obrigações, que venha a ser liquidez. Tranquilo? Muito bem. Liquidez. As empresas precisam ter crédito. De quem? Fornecedores e bancos, principalmente. Pode ter outros? Pode ter governo? Lógico, pode. Mas, habitualmente, é fornecedor e banco que empresta dinheiro para as empresas. Fornecedor vendendo a prazo e banco concedendo empréstimo. Então, não dá para a empresa brincar com essas duas pessoas, fornecedor e banco. Porque se ela não liquidar os compromissos nessas datas, eles vão começar a dizer não. Nunca disseram não, mas vão começar agora. Você atrasou tanto tempo. Você. Então, começa a ter restrição. Diminui limite, né? Não vai mais dar prazo 30, 60 e 90, agora passa a ser só 30. Começa a dificultar a vida da empresa. Daí, a empresa, no item 3, tá? Ela tem condições de garantir, de pagar, conforme ela emprestou e aplicou dinheiro. Então, se ela emprestou bem, 30, 60 e 90, ótimo. E aplicou bem para receber em 20, 40 e 60, excelente. Ela vai garantir recursos antes dos compromissos vencerem, o melhor dos mundos, né? Então, essa é a habilidade que tem que ter. O processo de produção, mais venda, mais recebimento, pode gerar descompasso. O que quer dizer isso? Se você produzir e demorar para entregar, se você vender demais, não conseguir entregar, ou vender de menos, certo? Ou o recebimento começar a travar, não está dando certo, vai e vem, emitiu fatura incorreta, ele vai dar problema na caixa. Então, sempre tem que ter processo bem ajustado. Produziu certinho, vendeu correto e fez o plano de recebimento correto também, né? Esses itens provavelmente não refletirão em problemas no caixa. E a liquidez, no geral, é uma condição primordial, né, essencial para que a empresa continue no mercado. Beleza? São apenas 5 pontos, tem muitos, mas são apenas 5 que a gente queria enfatizar para vocês. Agora, em termos de rentabilidade, né? A empresa, ela precisa
dar lucro. Daí vocês perguntam, mas que lucro tem que dar? Ela tem que dar o lucro desejado. Mas o lucro anterior à referência? Referência. Certo? Mas e o lucro que eles querem está onde? Está nas metas, está no orçamento. Então, tem que ser bem observado nessa parte, se está a empresa seguindo bem, se está produzindo a contento o resultado desejado. Rentabilidade é o grau de êxito econômico obtido por uma empresa em relação ao capital investido. Vários autores, gente, falam êxito econômico, lucro econômico, mas basicamente vou dar um exemplo bem simples. O investidor pediu 12% de retorno sobre o PL e nós tivemos retorno de 14%, ou seja, tivemos um grau de êxito econômico acima daquilo que ele pediu. Então, redundante, êxito econômico, ou seja, acima da expectativa do investidor. Rentabilidade, por outro lado, pode ter problemas, né, devido à retração do mercado e ações dos concorrentes. Então, quer dizer o quê? O mercado caiu. E os concorrentes estão cada vez mais fortes, né? Pode acontecer qualquer ramo, vocês podem dizer assim, eu tenho problema aqui, etc, etc. Pode ser, qualquer ramo pode ter, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Sabe um ramo que eu vejo, assim, por exemplo, que vocês gostam muito e que tem, assim, na minha visão, né? Tem, assim, uma concorrência, às vezes retração do mercado bem forte. Esse ramo, por exemplo, aí, quer ver? Nós temos aí de alimentos, né? Sanduíches e outros. Então, vejam, a luta que é o Madeiro com o Subway, com o... como é que é aquele outro? Burger King, com o McDonald's e vai longe, né? Tem um outro também, o Bob's, né? Então, pode ver, é uma propaganda, é oferta, é isso, é aquilo, etc. Então, é bem aí que mostra. Mas, quando você vai comprar um sanduichinho e vai pagar R$ 28, dá assim, o pessoal diz, puxa vida, mas é caro mesmo, né, gente? Isso faz com que possa ter retração no mercado, né? Ele possa ter, assim, opção por alimentos mais baratos, né? Não custa nada passar no mercado, fazer um misto quente em casa, um bauru, né? Põe um tomatinho junto, isso assim, né? Só brincando para vocês, mas é exatamente. Retração no mercado pode, de fato, acontecer. Muito bem. E afetar a rentabilidade. Acontecer tudo vocês sabem, mas aqui afeta a rentabilidade, ok? O melhor dos mundos. O melhor dos mundos é o equilíbrio. Equilíbrio, o que é? Entre liquidez e rentabilidade. É o grande desafio dos financeiros. Eu quero ter a maior rentabilidade, maior lucro, mas sem deixar de pagar um compromisso nos prazos que for exigido. Esse é o melhor dos mundos, tá? Então, se conseguir associar esses dois fatores, o sucesso está garantido. Beleza? Muito bem. O que pode fazer uma redução, que ocorra redução na rentabilidade? Esqueceu de aplicar a alíquota correta, a base de cálculo do imposto está errada, tá certo? E esqueceu de recolher os impostos na data certa, chegou alguém e aplicou uma multa forte, vai dar problema para a empresa. E esqueceu de fazer provisão para o trabalhista, tanto a parte rescisória comum, aviso prévio indenizado, quanto o nível de ações trabalhistas que a empresa habitualmente tem, devido ao ramo que atua, né? E aí esqueceu de fazer provisões compatíveis e, quando chegou a ter que pagar, ela não tinha constituído provisão, o valor vai afetar o resultado daquele mês do pagamento.
esqueceu de fazer o seguro do seu depósito, onde guarda seus veículos, caminhões, etc. E, por um motivo qualquer, passou uma pessoa fumando um cigarrinho, jogou a chepinha lá e o fogo se alastrou. Meio sinistro isso, né? Por isso que o nome é sinistro mesmo. Esqueceu de seguir a legislação ambiental e chegou o pessoal da fiscalização e aplicou uma multa forte para a empresa. Vendeu bastante para 2, 3 clientes que tiveram cancelamento de vendas por vários motivos. Então, alguns pontos. Esses são pontos que eu lembrei de passar para vocês, mas tem vários outros. Então, bastante cuidado nessa parte de rentabilidade. Agora, o lado bom. O que aumenta? O anterior é redução. Melhorou bem a parte de custos, está fazendo gerenciamento de custos excelente? Ótimo. Conseguiram melhorar a qualidade dos produtos, o produto é super bem aceito pelos clientes? Ótimo. Ações de marketing deram retorno, o recall de marketing foi positivo, foi bem bom mesmo, influenciou nas vendas da empresa? Ótimo, aumento, vai aumentar a rentabilidade. Qualificou o pessoal de alto nível, atende todo mundo certinho, não tem reclamação de parte nenhuma de pessoas, etc. Tudo que eles vão fazer, eles fazem no maior nível possível de eficiência, né? A marca é reconhecida no mercado, a marca é lembrada sempre que está à frente de uma decisão. Ah, o nosso cliente lembra da nossa marca. Ah, então o sucesso vem, né? Colocou os pontos e os canais de venda no locais certo, tanto os físicos quanto os virtuais. Coloquei. Quando a gente entrar no site, garante que eu consigo todas as informações? Garanto, né? Se eu for no shopping, eu consigo achar fácil a loja? Consegue. Então, tudo isso associado, tudo não é uma coisa só, né? Lógico. Essa associação de vários fatores faz com que aumente a rentabilidade. É uma evidência, né, comprovada. Daí, para a gente chegar já nos finalmente, a gente queria lembrar alguns itens que a gente adota para garantir que a empresa tenha, assim, vamos dizer, retornos positivos, tal, né? São aqueles índices mais comuns, corrente seca, liquidez imediata e geral, que também é dado na análise das demonstrações, mas só para a gente relembrar os mais importantes. Então, liquidez corrente, quer dizer, de curto prazo, em relação à dívida de curto prazo, eu tenho vencimento 90 dias, mas eu tenho a entrar no caixa também 90. Então, o meu ativo é superior, ótimo, vou ter uma liquidez boa. Liquidez seca, não vou depender do estoque para para pagar meus compromissos de curto prazo, não preciso do estoque, não preciso vender nada e eu consigo cumprir o meu passivo. Ótimo, tá bem. E liquidez imediata, quer dizer, tudo aquilo que eu tenho no momento, na mão, eu consigo pagar o passivo circulante, tá certo? Não preciso, vamos dizer assim, efetivar qualquer investimento mesmo de curto prazo, mas sim apenas aquele que tem a disponibilidade imediata no caixa. Liquidez geral, tudo que eu tenho contra tudo que eu devo. Então, eu realizo ativo, tanto circulante quanto longo prazo, como não circulante, passivo também circulante ou não circulante, ou a linha de cima é superior. Eu vou receber mais do que vou pagar. Então, minha liquidez é positiva. Rentabilidade, o ROI, Return on Investment, ROI. Giro do ativo, margem líquida, retorno sobre PL. São índices também que medem de forma adequada a rentabilidade. Retorno sobre investimento, ROI. Lucro operacional líquido sobre investimento, quanto que deu? 10%, exemplo. Bom, deu o que eu preciso. Giro do ativo, quanto que eu tive de receita líquida sobre os investimentos? Eu investi 5 vezes. Tá bom, então investiu 5 vezes, então
Então, eu tive 5 giros no ativo durante o ano, né? A cada 2 meses e pouco, eu consegui ter receita. Então, eu tive 5, vamos dizer assim, fatores de receita em relação ao investimento. Bom. Lucro em relação à receita líquida. Lucro operacional sobre a receita líquida. Me deu a margem operacional. Quanto que eu ganho cada vez que eu vendo? Eu ganho 10, 12, 15% é o meu desempenho, margem. Retorno ao equity, quer dizer, retorno sobre PL. Resultados obtidos na gestão dos recursos próprios de terceiros. Então, quanto que eu tive de lucro? E qual foi o meu patrimônio aplicado? Tive de lucro 120 e o patrimônio foi 1 milhão. Quanto deu? 12%. Ótimo também. Tranquilo? Muito bem, pessoal, falei bastante, vocês participaram, né, em algumas oportunidades. Pergunta, ainda tem uns minutinhos disponíveis. Alguma dúvida, alguma contribuição, alguma consideração, algum ponto que vocês gostariam que fosse reprisado aí nas nossas aulas presenciais, ao vivo e a cores, a partir de quarta-feira? Acho que não, professor. Para mim está tudo bem claro. Para mim também, professor. Foi bem, Helena, o Mário, Cecília, Thalia, Matheus, Amanda, Ana Carolina. Entenderam bem, compreenderam bem? Se ficar alguma dúvida daqui para frente, deixa do ladinho, não esqueçam de me perguntar, tá bom? A gente vai ficar bem satisfeito se a gente souber que vocês entenderam, né? E de forma assim correta, bem certinho, para usar no futuro. Ok? Muito bem. Então, se a Helena, Mário, Cecília, Thalia, Matheus, Ana e Amanda não tiverem mais nada a falar, eu vou desejar o Matheus também, desculpe. Tá, falei Matheus, né? Matheus, tá aqui, Mário, tá ali, falei acho que todos. Então, bom final de semana, se cuidem bastante, nos vemos quarta, tá? Vão bem, como diz, aparelhados, né? Com o certificadozinho bem garantido, já está na matrícula lá anexado, então, cumprindo suas obrigações e espero vê-los todos lá com a maior motivação possível quarta-feira, beleza? Beleza, professor. Bom final de semana para vocês, pessoal. Igualmente. Tchau, tchau. Bom final de semana. Boa noite, professor. Até quarta. Até quarta. Boa noite. Obrigado. Nos vemos no presencial.